Gênesis 7. Finalmente chegou o dia em que o Senhor disse a Noé: entra na embarcação com toda a sua família, porque de toda a humanidade você é o único justo que encontrei. Leve para dentro da embarcação 7 casais de cada espécie de animais puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie. Assim, se poderá manter viva cada espécie após o dilúvio. Daqui 1 semana, vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e tudo quanto criei com vida morrerá. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ele, seus filhos, sua mulher e as noras entraram na embarcação para escaparem das águas do dilúvio. Com eles entraram toda espécie de vida, animal, puros e impuros, os que rastejavam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na embarcação em pares, macho e fêmea, tal como Deus havia ordenado. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. Quando Noé tinha precisamente 600 anos, 1 mês e 17 dias de idade, romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Desabou forte chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No dia em que as chuvas começaram a cair, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com suas noras, entraram na embarcação. Entraram também todos os animais de acordo com as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens, todos os demais seres vivos que rastejavam pelo chão, e todas as criaturas com asas, todas as aves e os outros animais que voam. Pares de todas as espécies vivas vieram a Noé e entraram na embarcação. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo. Tudo como Deus tinha ordenado a Noé. Depois o Senhor fechou a porta. O dilúvio durou 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a embarcação acima da terra. O nível das águas foi subindo e cada vez mais cobrindo a terra. E a embarcação flutuava na superfície das águas. As águas aumentaram tanto que cobriram até as montanhas mais altas existentes debaixo do céu, chegando a quase 7 metros acima dos picos. Todos os seres vivos existentes na terra morreram: as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todo ser humano. Tudo o que havia na terra seca e que respirava morreu. Assim foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, tanto os seres humanos quanto os animais grandes e os animais pequenos que rastejam pelo chão, e as aves do céu foram extintos da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na embarcação sobreviveram, e as águas cobriram a terra por 150 dias. Gênesis capítulo 8. Então Deus atentou para Noé e todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na embarcação. Fez soprar um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu se fecharam, e a chuva torrencial parou. As águas começaram a baixar gradualmente sobre a terra. Passaram 150 dias, e as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a embarcação tocou no alto da montanha de Ararat, e as águas continuaram baixando, até que no 1º dia do 10º mês apareceram os cumes das montanhas. Ao fim de mais 40 dias, Noé abriu a janela
que tinha feito na embarcação, e soltou um corvo que ficava voando de um lado para o outro. Depois soltou uma pomba para ver se já havia alguma parte seca. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar e voltou para a embarcação, porque as águas ainda cobriam toda a terra. Noé estendeu a mão e tomou-a de volta para dentro da embarcação. Noé esperou 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao cair da tarde, quando a pomba voltou, ela trouxe do bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que as águas tinham diminuído sobre a terra. Ele deixou passar mais 7 dias e soltou novamente a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Mas passaram-se ainda 29 dias depois disso. Quando Noé completou 601 anos de idade, secaram-se as águas na terra. Noé então levantou a cobertura da embarcação e verificou que as águas tinham descido totalmente. Ao fim de mais 8 semanas, no dia 27 do segundo mês do ano 601 de Noé, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da embarcação, você e sua mulher, seus filhos e suas noras. Deixe sair igualmente todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os pequenos que rastejam sobre o chão. Faça-os sair de modo que se espalhem por toda a terra, se reproduzam e se multipliquem. Então Noé, seus filhos, sua mulher e suas noras saíram da embarcação. Saíram também todos os animais grandes e os pequenos que rastejam sobre o chão, e todas as aves. Todos os seres vivos que estavam na embarcação saíram em grupos, segundo as diferentes espécies. Noé construiu um altar, tomou alguns animais e aves aceitáveis a Deus e ofereceu-os como sacrifício, queimando-os sobre o altar. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício e disse a si mesmo: nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos, ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal, desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres viventes como eu fiz. Enquanto durar a terra, sempre haverá semeaduras e colheitas, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês, os animais selvagens, as aves dos céus, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento, além dos vegetais. Mas nunca comam a carne com a sua vida, isso é com o sangue. Pedirei conta de cada ser humano, de cada animal que derramar sangue de alguém. Quem derramar o sangue de um ser humano pelo ser humano seu sangue será derramado, pois ele foi criado à imagem de Deus. Multipliquem-se, povoem novamente a terra e exerçam domínio sobre ela. Deus disse mais a Noé e aos seus filhos: estabeleça a minha aliança com vocês e com todos os seus descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os animais que saíram da embarcação com vocês, e com todos os animais da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos da terra serão destruídos pelas águas. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: e como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens, e este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando o céu se acumular as nuvens e nelas aparecer este arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos.
Nunca mais destruirei a terra por meio de um dilúvio semelhante. Mas verei o arco-íris e atentarei para a aliança eterna que eu, como Deus, fiz com os seres vivos de todas as espécies que existem na terra. Deus disse a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e todos os seres vivos que existem na terra. Os 3 filhos de Noé que saíram da embarcação foram Sem, Cã e Jafé. Cã é aquele que descendem todos os cananeus. Esses são os 3 filhos de Noé. Desses descendentes, todos os povos da terra. Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia embriagou-se e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido, saiu e foi chamar os outros irmãos. Então Sem e Jafé pegaram a capa, chegaram-se de costas com a capa suspensa nos ombros, aproximou-se do pai, no meio da tenda, e o cobriram, sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: Maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele. Que Deus abençoe Jafé e que partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirvam a ele. Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio. Ele morreu com 950 anos de idade.